Fala pessoal, beleza? Galera, é o seguinte, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que eu programei esse menu com 4 botões e através deles eu vou controlar o brilho de um LED. Então eu tenho ali os botões da esquerda para a direita, o menos, o mais, o V que é o voltar e o E que é o Enter. E aí, como você pode ver, inicia numa tela com brilho 0. Quando eu aperto o mais, ele vai somando uma unidade no valor do brilho e o LED que está ali perto do botão V, ele começa a acender e aumentar o brilho. Se eu der Enter, ele me dá a opção ligar sim ou não. Com o mais ou menos, eu mudo a setinha para o sim ou não e ele acende no brilho máximo ou apaga. Enter novamente, ele vai para o piscando, onde ele fica variando o LED, aumentando do valor mínimo ao máximo o tempo todo. Se eu apertar o V de voltar, ele volta para a tela anterior. Aí novamente eu posso selecionar sim ou não, dou um Enter, ele vai para a próxima tela, que é piscando. Enter novamente, ele vai para a próxima, que na verdade é a primeira. Se eu apertar o voltar, ele volta para a tela piscando. Então, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como eu fiz essa programação e todos os detalhes, inclusive de como que eu fiz para o brilho variar de 0 até 255 e quando você dá o menos a partir do ponto 0, ele vai para 255 e se você dá mais, em vez de ir para 256, ele vai para 0. Bom, eu vou colocar na tela o diagrama de ligação. Então, basicamente, você vai ligar o display de 16x2 nos pinos do SCL e SDA do Arduino, que corresponde também ao A4 e A5. Depende do modelo de Arduino Uno que você tem, se é aquele chinês ou o Arduino genuíno. Aí também você tem que fazer uma ligação com uma fonte externa para alimentar esse display e conectar o GND da fonte externa com o GND do Arduino. Também tem que pegar um GND e colocar para todos os botões, os push buttons, que no meu caso ali eu fiz no barramento da própria protoboard. E levei esse GND para cada um em um pino dos push buttons. No segundo pino, que é onde você faz o fechamento, eu puxei cada push button para um pino digital do Arduino. Bom, aqui na tela do computador eu vou ter também a referência para pinagem. Então vamos lá, começando pela explicação do programa, eu tenho um hashtag include de Liquid Crystal I2C, que é a biblioteca para utilizar o display com o módulo do I2C, que facilita muito a minha ligação. Aí eu tenho, a partir dessa biblioteca, eu crio um objeto. Então tem Liquid Crystal I2C, o objeto é chamado de LCD, e ele tem o endereço do I2C, que é o 0x27, e também o tamanho desse display, porque existe display de outros tamanhos. O mais comum é esse 16x2, mas tem também o 20x4. E você pode encontrar outras dimensões, mas os mais comuns são esses dois. Nesse vídeo eu vou dar uma explicação um pouco mais rápida para não ficar um vídeo muito extenso, mas aqui no canal eu já expliquei como utilizar os botões, o acionamento de um botão com mudança de estado, que é a lógica que eu vou utilizar aqui, e também como utilizar o display com o I2C. Então tem vídeos específicos para você entender melhor cada etapa. Sendo assim, vou partir da ideia que você já tem uma noção de como fazer esses comandos. Bom, na sequência eu vou ter um hashtag define para definir o texto do LED como pino 3. Depois no setup eu vou fazer a definição do tipo de entrada ou saída. Aqui a quantidade de espaços em branco não interfere para o Arduino, é como se eu tivesse dado apenas um espaço em branco. Em muitos casos eu dou mais espaços, só para deixar o texto mais organizado. Aí na sequência eu vou ter vários hashtags defines, cada um para um botão. Então tem do botão underline mais para o pino 4, depois do menos para o pino 5, o voltar no 6 e o enter no 7.
Aqui eu vou ter uma sequência também de variáveis para controlar esses botões. Como eu estou utilizando ele com leitura de mudança de estado, ou seja, eu pressiono e solto, e ele conta apenas um acionamento. Para fazer isso eu preciso de duas variáveis de controle para cada botão. Como as variáveis vão receber valores 0 ou 1, então elas podem ser do tipo booleano, por isso que está aqui definido como bool. E aí eu vou ter para o primeiro botão, o botão mais, o L underline botão underline mais e também o LA underline botão underline mais. Um para fazer a leitura do botão e o outro depois para fazer a leitura do estado anterior, para verificar se ele já estava solto e foi pressionado ou se ele já estava pressionado e foi solto. Aí a partir dessa detecção de mudança eu conto um acionamento. A mesma coisa eu fiz para o botão menos, com essas duas variáveis. Aqui na linha de baixo eu coloquei para o botão Enter e depois para o voltar. Eu posso definir várias variáveis do mesmo tipo e separar elas por vírgula. E no final eu coloco igual e o valor inicial de todas elas. Bom, todos os materiais mostrados aqui no vídeo, então esse programa, o diagrama de ligação e também os vídeos que eu estou fazendo referência, eles vão estar disponíveis na descrição do vídeo. Dando sequência, então eu criei uma variável do tipo inteira, ela é int, chamada de tela, e o valor inicial é 1. Depois outra int, chamada de voltar, e o valor inicial é 4. Depois eu vou explicar melhor, mas é porque inicia na tela 1 e vai no máximo até a tela 4, meu programa. Então voltar já está definido para 4. E por fim eu tenho uma variável do tipo byte, chamada de brilho. Quando eu coloco apenas ponto e vírgula, então eu estou assumindo que o valor inicial da variável vai ser igual a 0. Uma variável do tipo byte, ela varia com números que vão de 0 até 255. Já uma variável do tipo inteira, ela pega números de aproximadamente menos 32.000 até mais 32.000. E a booleana assume apenas 0 ou 1. Bom, aqui abaixo a gente tem o início do void setup. Então nele eu vou definir o pin mode de cada botão e também do LED. Aí eu tenho do botão mais, definido como input pull up, para facilitar a ligação na protoboard, assim eu utilizo apenas o botão e os jumpers entre o GND e o outro pino definido no pino digital, que eu estou definindo aqui como entrada. A mesma coisa eu fiz para o botão menos, também input pull up, o voltar e igualmente para o enter. Todos eles são input pull up. Tem também o pin mode do LED, aí sim é diferente porque é uma output, é a saída do meu programa. E esse LED ele tem que estar conectado em um pino que possa ser acionado como PWM, que são aqueles pinos marcados com um tiozinho na numeração da própria placa. Então eu utilizei o primeiro deles, que é o pino 3. Aí para finalizar o void setup, eu tenho as definições, as instruções para o acionamento do LCD. Então eu tenho aqui lcd.begin 16,2, porque é para iniciar o meu display de 16:2. lcd.init faz o início do funcionamento dele. E o lcd.backlight vai acender a luz de fundo, a luz que ilumina todo o display. Aí a gente vai para o void loop. Nele eu começo definindo as ações do display de LCD. Então eu vou criar uma série de ifs, cada um para um valor de tela. Então eu tenho várias telas, cada uma vai apresentar um texto diferente. Aqui quando eu crio uma sequência de if e else if, você também pode substituir pela sequência do switch, que é um outro comando, um outro tipo de instrução utilizado no Arduino. Eu prefiro sempre utilizar if e else if, mas se você pesquisar, você vai ver que é simples fazer o equivalente com o switch. Bom, eu vou ter sempre a mesma estrutura sendo repetida,
Mas basicamente o que que é? Dentro de cada valor de tela, tem aqui para tela igual a 1, que já é o valor inicial da variável tela, ele vai executar esse bloco de instruções. Ele tem o lcd.setCurso com as coordenadas 0 e 0, então ele vai pegar na linha superior o primeiro caractere e vai imprimir o que vem aqui no comando lcd.print. O comando é esse texto que está entre aspas, o texto que fica em azul. E antes de colocar o texto entre aspas, ele tem aqui o F maiúsculo, abre parênteses, no final fecha esse parênteses. Esse F maiúsculo se refere à função macro. Então, é uma função para eu pegar esse texto e guardar ele na memória flash do Arduino. Que o Arduino Uno ele tem 32K de memória flash. Se eu não utilizar esse F, se eu deletar ele aqui e deletar também esse parênteses, o programa vai rodar do mesmo jeito. Porém, ele vai guardar toda a informação que ficou entre aspas na memória RAM, onde eu tenho apenas 2K de memória. Então, em programas extensos, isso faz bastante diferença. É preferível você guardar os textos na memória flash. Bom, aqui eu dei a sequência de espaços em branco para centralizar o texto. Depois eu escrevi brilho e outra sequência de espaços em branco. Dessa forma, eu sei que eu utilizei os 16 espaços, os 16 caracteres da linha superior. Eu gosto de trabalhar assim porque fica mais intuitivo para você centralizar um texto e para você garantir que os outros espaços estão com o texto em branco. Porque quando você muda de tela, o texto anterior vai se misturar com o próximo se você não utilizar esse recurso. Aí você teria que utilizar um lcd.clear para apagar todo o texto. Eu não gosto muito desse recurso, porque o lcd.clear ele dá um pequeno apagão na tela. Você vê a tela piscar rapidamente quando ele é acionado. Mas se você acionar ele sempre que tiver o acionamento de um botão, você pode eliminar os textos, os espaços em brancos que eu coloquei. Mas aí no set cursor, em vez de começar no 0,0, você vai começar, por exemplo, no 3,0, para ele centralizar a palavra que foi definida. Bom, eu vou para a segunda linha, então eu tenho um lcd.setCurso definido em 0,1, que é para começar a imprimir uma informação no primeiro caractere da linha 1, que é a linha inferior. A linha superior é a linha 0. Aí eu tenho um lcd.print com alguns espaços em branco, depois outro lcd.print, aí com a variável brilho, observe que não está com a macro F e também não tem essas aspas que ficam em azul. Então está só o nome da variável. Vai imprimir a variável e eu tenho o lcd.print para imprimir mais uma sequência de espaços em branco. Isso daqui porque quando a variável ela vai, por exemplo, de 9 para 10 e depois se aperta o menos e ela volta para 9, o Arduino poderia deixar lá o número 0, que é o segundo dígito do 10, e mudar só o primeiro dígito, se você não tiver esse comando de espaços em brancos. Então, para evitar esses erros na tela, eu sempre termino e coloco tudo em branco, principalmente antes e depois da informação. Aí eu vou ter um else if para a tela 2. E aí vai seguir exatamente a mesma sequência. Eu tenho set cursor para definir a linha superior, um lcd.print com o texto ligar, interrogação. Na linha inferior, em vez de colocar o valor de uma variável, agora eu vou colocar um texto que é o sim, antes dele eu deixo um espaço em branco, e o não, e antes dele eu coloquei uma setinha, um sinal de maior. Se eu estiver visualizando essa tela, ou seja, a seta está marcando aqui o não, então o valor do brilho vai estar em 0. Ou seja, o meu LED vai estar apagado. Lembrando que ele é acionado por saída PWM, então 0 é apagado, com tensão 0, e 255 é a tensão máxima, que seria os 5 volts, então ele vai estar aceso com o brilho máximo. Aí eu tenho na sequência o else if para a tela 3.
Nela eu tenho a mesma arquitetura da anterior. Então na linha superior está escrito ligar interrogação e na linha inferior sim ou não. Só que agora eu coloquei o sinal do maior, a setinha para o sim e não coloquei nada para o não. Então você está visualizando uma tela onde está marcado o sim. Se ligar está marcado no sim, eu quero o brilho máximo. Então sempre que eu estou visualizando essa tela, o brilho ele está igual a 255. O acionamento do LED eu vou fazer depois de todas as telas. Bom, a última tela vai ser a tela 4. Também vai ser similar às outras, mas ela está mais parecida com a primeira tela. Porque eu tenho na linha superior o texto piscando, na linha inferior uma sequência de espaços em branco, o LCD.print definindo o brilho, então eu vou mostrar o valor da variável brilho, e o LCD.print imprimindo uma sequência de espaços em branco para não dar aquele erro de números, de algarismos que ficaram para trás na informação anterior. Só que na tela 1, o usuário vai, aperta o botão mais ou menos e vai variando de 1 em 1 o valor do brilho. Na tela 4, eu tô dando a ideia de piscar. Então eu quero que ele aumente o brilho automaticamente de 0 até 255 e depois quando passar desse valor ele volta para 0 e começa a somar de novo, que é quando dá aquele efeito de apagar e ir aumentando o brilho. Para fazer isso, eu peguei e utilizei uma equação. Eu coloquei aqui brilho mais igual a 20. Então o brilho que define a intensidade desse brilho no LED, quando eu defino aqui mais igual, eu quero dizer que o brilho é igual ao próprio valor do brilho mais o valor que está aqui na frente, que é o 20. Ou seja, se o brilho no primeiro momento em que ele passou aqui na tela, ele estava com 0, então é 0 mais 20, ele vai para o valor 20. A próxima vez que o void loop for executado, ele vai fazer 20 mais 20, vai para 40. Depois 40 mais 20 vai para 60. E assim ele vai variando. Mas com qual intervalo de tempo? Bom, aqui eu tenho um pequeno delay. Então eu tenho a função delay, e entre parênteses o valor desse delay em milissegundos, que é 1 milissegundo. Então a cada 1 milissegundo ele vai rodar essa informação e vai fazer essa soma de 20 pontos no valor do brilho. Aí aqui eu estou utilizando um exemplo bem simplificado, porque o foco é mostrar para vocês como eu faço o acionamento dos botões, e isso se dá em informações que vão mudando na tela e também acionando variáveis. Mas se você estiver programando já o seu projeto final, não é interessante utilizar delay dentro das funções, porque isso gera um congelamento no Arduino e vai deixar ele temporariamente travado. Enquanto ele está executando o delay, ele não faz a leitura dos botões e dos sensores. Então isso pode gerar vários problemas. Aqui, como é um delay de 1 milissegundo, o menor delay que eu poderia utilizar nessa função, ele não vai causar grandes problemas. O programa vai rodar normalmente. Bom, agora vamos para o acionamento do LED. Como ele é um LED acionado por pino PWM, eu vou utilizar a função analogWrite. Dentro dela eu coloco dois parâmetros. O pino, então é o pino do LED, que lá em cima eu defini com hashtag define para o pino 3, vírgula, o valor desse PWM. Esse valor é definido por uma variável, que é a variável brilho. Então aqui que vai cair o valor de 0 até 255. Agora a gente vai para a ação dos botões. Então eu tenho aqui do botão mais, a primeira coisa é fazer a leitura do botão, então vai igualar o digital read com a variável L underline botão mais, e o digital read ele vem do botão underline mais, que é o pino que eu defini para cada botão. Aí eu tenho aquela lógica de acionamento que faz o if verificando se o botão, a leitura do botão está em nível lógico baixo, por isso que tem exclamação aqui, é a mesma coisa que igual a zero. E também, ou seja, tem que acontecer
as duas coisas verdadeiras para executar o que vem na sequência do if. Se a leitura anterior do botão mais, ela está em nível lógico alto, o valor 1, igual a 1. Aí eu tenho aqui uma sequência de instruções se isso for verdadeiro. Isso é verdadeiro quando você aperta e solta o botão mais. Aí o que ele faz? Ele verifica em qual tela você está para fazer uma ação diferente. Então tem aqui if tela igual a 1, o brilho é mais. A primeira tela é aquela onde aparece lá brilho e embaixo o valor 0. E aí com esse mais, se eu pressionei o botão mais, ele soma uma unidade no valor do brilho. É um incremento de uma unidade. Depois, se a gente olhar aqui já na tela, nas ações do botão menos, vai ser exatamente a mesma lógica, só que mudando para as variáveis de botão menos. E aqui no if da tela 1 também é exatamente a mesma equação, a mesma lógica, só que onde eu tinha mais, eu coloquei menos. Então eu estou subtraindo uma unidade. Como a minha variável ela é do tipo byte, o brilho é do tipo byte, se tiver em 0 e eu der menos, ela vai para o maior valor possível. Ela vai para 255. Se tiver em 255 e eu der um mais, não existe o 256 para essa variável. Então ela vai para o valor 0. Se não tivesse essa coincidência nesse programa, eu teria que definir um if para um valor superior ao valor máximo e um if para o valor inferior mínimo. Então, com essa lógica, como eu estou utilizando a variável do tipo byte, eu já facilitei a matemática empregada aqui. Bom, ainda no botão mais, eu tenho um else if para a tela 3. A tela 3, se a gente voltar aqui em cima, a gente verifica que na verdade, tela 2 e 3. É o conjunto das duas telas onde eu tenho o sim ou não marcado para a opção ligar. Então, na tela 3, ele está marcado no sim. Então, no botão mais, como ele ficou ali mais à direita na minha montagem, então se eu estou na tela 3, ele vai para a tela 2. A função que vem na sequência aqui é tela igual a 2. E se eu aperto o menos, ele está na tela 2 e ele vai para a tela 3. Então eu fiz para alternar entre as duas opções. No final de cada lógica de cada botão, eu vou ter uma equação similar a essa. Então eu tenho a leitura anterior do botão mais é igual à leitura do botão mais. Então isso daqui é para fazer o travamento da lógica, para ele não ficar acionando várias vezes, caso você pressione e segure. Bom, eu vou ter também as ações para o botão voltar. O começo vai ser sempre igual, aquela mesma lógica, a leitura do botão e o if de um negado e o outro em valor, outra variável, em valor de nível lógico alto. Só que aqui dentro, só para mostrar para vocês um recurso diferente, eu poderia definir para cada tela para onde ele vai ou voltar, usando if e else if. Mas eu usei um recurso um pouquinho diferente, que é o seguinte: você tem aqui a variável tela igual à variável voltar. Ou seja, a variável tela, por exemplo, eu estou na tela 3 e eu estou indo para a tela 4. Então aqui, sempre que houver mudança de tela, a variável voltar, em outro momento, no momento que eu pressionar o botão Enter, ela recebe o valor anterior. Então ela vai guardando valores e sempre que eu apertar o voltar, ele recupera esse valor. Fica mais fácil de entender eu mostrando aqui as ações do botão Enter. Então ele também começa igual ao voltar. E aí eu tenho o if da tela 1. Aí aqui a sequência eu coloquei entre chaves, porque eu tenho mais de uma informação, mais de uma instrução. Quando eu tenho só uma, eu não preciso pôr as chaves. Quando eu tenho mais de uma, é necessário. Então, se tiver na tela 1 e eu pressiono Enter, ele faz duas coisas. Ele pega a variável voltar e iguala com a variável tela. Na verdade, ele está fazendo uma atribuição. Se a tela, por exemplo, estava no valor 1, quando eu pressionei o Enter, a variável voltar recebe esse número 1.
E na sequência, o que ele faz? Ele vai para a tela igual a 2. Então, eu estou na tela 1, ele manda guardar em voltar a informação 1 e manda a tela, a visualização mudar para a tela 2. Quando eu pressionar o voltar, logo após ter feito esse acionamento do Enter, observe que ele vai executar isso daqui. Ele pega a tela e atribui nela, ou seja, igual, a variável voltar. A variável voltar agora ficou com o número 1. Então ele devolve para a variável tela o número 1. Apertando o Enter na primeira vez, eu fui da tela 1 para a tela 2. E apertando o voltar, ele regrediu, ele recuperou o valor 1. Aí, com essa equação aqui, do tela igual a voltar, eu já resolvo o problema para todas as telas, se eu quiser simplesmente voltar para a tela anterior. Às vezes o botão voltar não volta exatamente para a tela imediatamente anterior. Se for um menu bem complexo, então aí você tem que definir, igual eu fiz aqui no Enter, com if e else if, o que acontece ao acionar para cada tela que você está visualizando. No Enter, a definição teve que ser feita para cada uma das telas. Tem para a tela 1, 2, 3 e 4. Na tela 2, então eu tenho else if, tela igual a 2. Eu vou ter sempre a repetição do comando voltar igual a tela. E também o tela igual a 4. Então, da 2 eu vou para 4. Por quê? Porque se eu tiver aqui na tela 2, ele está aqui, ligar sim ou não. Se você já definiu não e apertou o Enter, ele vem aqui para a tela piscando. Não faria sentido eu vir para a tela 3, que é o sim ou não. No caso, seria mudar do não para o sim. Porque do não para o sim eu mudo com o botão mais e menos. Daí, a mesma coisa eu fiz aqui, se tiver na tela 3 e eu pressionar o Enter. Ele também guarda aquele valor em voltar, para saber para qual tela ele vai voltar, se eu aperto voltar. E me manda também para a tela 4. Então, observe que são duas telas que me mandam para a tela 4. Se eu estou na tela 2, marcando a informação ligar não, ou se eu estou na tela 3, marcando a informação ligar sim, quando eu pressiono o Enter, em qualquer uma das duas, ele muda para aquela opção piscando e vai variar o valor do brilho. E por fim, eu tenho else if para a tela 4. Da tela 4, eu poderia ir para uma tela 5, mas nesse programa ela não existe. Então eu vou retornar para a tela 1. Dessa forma, eu coloquei aqui else if, tela igual a 4, repete o comando voltar igual a tela, e depois eu tenho tela igual a 1, para ele fazer o retorno. Em todos os botões eu tenho no final do acionamento um delay de 30 milissegundos, que é só para dar uma pequena congelada no programa, para ele não ter um acionamento acidental muito curto por mau contato, que é chamado de efeito Bose. E assim a gente chega no final do programa, do código. Eu espero ter ajudado. Se eu te ajudei, você pode me ajudar deixando um like. Se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários, eu sempre respondo os comentários. E é isso aí, a gente se encontra no próximo vídeo.